Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui cheios de gracinhas, com ideias sensacionais na mente, para analisarmos se vale a pena ou não assistir a terceira temporada da série Star Trek Stranger New Worlds, exibida na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, sim, esse vídeo aqui é um apanhadão a respeito desta temporada. Mas se você tiver curiosidade em saber os meus pitacos a respeito de cada um dos 10 episódios da terceira temporada, sim, existe uma playlist aqui no canal e eu deixo aqui em cima para você conferir tudo o que eu falei a respeito em cada uma daquelas semanas, as novas aventuras apresentadas e tudo o que eu achei e sofri ao longo dessa temporada. Confira. Você também encontra aqui no canal vídeo resenhas a respeito dos outros 20 episódios, sim, primeira temporada e também segunda temporada de Stranger New Worlds. Também existe um vídeo aqui a respeito de um apanhadão a respeito da segunda temporada. E eu estou devendo o geralzão a respeito da primeira. O canal entrou num recesso e bem na hora que eu ia gravar, aí não deu. Mas eu prometo que eu vou fazer ainda antes desse ano acabar. Em breve estará disponível, né? Talvez depois que terminar a série de Khan, eu faça esta vídeo resenha a respeito da primeira temporada de Strange New Worlds. Sim, acompanhe aqui, eu estou dando meus pitacos a respeito do podcast Star Trek Khan. Sim, das aventuras de Khan entre a série original e o segundo filme no cinema. Mas voltemos aqui, chega de tanto jabá aqui para o canal, vamos falar a respeito dessa terceira temporada que podemos logo considerar de cara que sim, há uma certa mudança em termos de objetivos. O que eles querem, eles, os roteiristas e produtores, querem fazer a respeito de como levar a série. Ela se transformou em algo diferente do que era na primeira e na segunda temporada. Isso é algo bem claro. Se bem que bases já haviam sido plantadas. E o que eu estou querendo dizer com isso? Bom, se você lembrar, puxar pela memória, tanto na primeira temporada quanto na segunda, existiam episódios diferentes. Diferentes como? Sim, episódios leves, divertidos, engraçadinhos, como eu costumo chamá-los. Aqueles episódios que fugiam à norma de um episódio comum, semana a semana, do que a gente está careca de conhecer na franquia Star Trek, isso levando em consideração a Era de Ouro e também a Era de Prata, como também a própria Era de Latão. É um jeito de contar, narrativamente falando, as histórias de Star Trek que você sempre sabe do que se trata. Um monstro da semana? Não, na verdade na série a gente diz que é a espécie da semana, o planeta da semana, né? Basicamente isso. Mas, tanto na primeira temporada quanto na segunda, existiam aqueles episódios que eram diferentes. Só para citar um classicão super diferente, que é aquele musical, lá na primeira temporada. Ou foi da segunda? Acho que é da segunda, né? Ou é da primeira? Não, acho que é da primeira, o musical. E na segunda temporada teve um diferentão também, que foi aquele com o crossover, né, com Lower Decks, com a participação do Boiler, né? Enfim, são episódios que fogem à regra, eles tentam fazer uma coisita diferente, principalmente aquele musical foi uma coisa super clara, né? O musical é da segunda, porque o primeiro teve aquele reino elisiano, né, que foi o fim do arco da filha de Mbenga, né, que teve aquele mundo lá onde todo mundo estava sendo, os atores estavam interpretando outros personagens, né? Pois é, né? Isso aconteceu aqui nessa terceira temporada, né? Ouviu falar de holodeck? Pois é. Sim, os atores estavam interpretando outras personas. Não eram os personagens de fato, aqueles personagens tripulantes da Enterprise. E isso virou uma constante. Se antes eram 2 momentos nas temporadas passadas, ou seja, temporadas de 10 episódios, 2 são diferentões, a gente pode dizer que tinha 20% de talvez descarte. Agora, na terceira temporada, temos quase 50%, na verdade 40%. Dobraram a aposta. Se é que você me entende. Pois bem, a série ela tomou uma resolução de ser mais focada naquilo que talvez o público-alvo queira ver. Como assim? Bom,
Se a tendência é fazer episódios mais leves, engraçados, fora do formato habitual, quer dizer que a audiência de alguma maneira apontou para os índices do lado da produção que realmente eles querem ver esse tipo de episódio. Então eles estão focados nisso. O problema é que quando se muda para esse tipo de produto, né, de abordagem da história, nós, fãs, que percebemos o que está acontecendo diante dos nossos olhos, ei, peraí, mas e a história do Pike, a história da Una, a história do Spock e de todos os outros, inclusive os personagens novos criados para o show, não vai avançar não? Vai ficar na mesmice? Porque se você reparar, o que aconteceu aqui nessa terceira temporada, de geral, para quase todos os personagens, tem um ponto em comum. Qual é? Quase todo mundo tinha um relacionamento romântico. Sim, Pike e Batel, Chapel até mudou, né? Se antes era Spock, passou a ser o Corb Laan, né? Que tinha o Kirk como um chamego, né? Passou a ser Spock. O Uhura ganhou um, né? Que é o irmão da Ortegas. A própria Ortegas é que não ganhou nada, né? Coitada. Ganhou uma amiga lá no finalzinho. E o pior de todos, com certeza, foi a Una, que ganhou uma parceria sensacional de explodir cabeças, de você falar, caramba, eu nunca pensei que o amor da vida da Una, da Number One, fosse um vulcano baixinho. Sério isso? Aquilo foi uma coisa ridícula. Mas, de uma maneira geral, não existiu evolução dos personagens. Mesmo porque se você também parar para sentar e analisar, peraí, isso realmente não acontece em tempo algum durante todas as 3 temporadas de Stranger New Worlds. Vocês lembram, né? Na primeira temporada a gente tinha o arco do Pike, que ele foi concluído. Tínhamos o arco do M'Benga, que foi concluído. Na segunda temporada a gente teve o arco da Number One, né, que ela foi presa, né, depois também foi concluído. Só que para todos esses, existe um novo arco. Para Pike, não. Ele só está namorando a Batel. Para Una, nada. Depois ganhou esse namorico com o Vulcano. Para o M'Benga ganhou um outro arco. Ganhou outro arco junto com a Chapel, que foi a questão de trauma de guerra. Assim como o Ortegas também, que aqui foi desenvolvido na terceira temporada. Mas no geral, todos os personagens da série, eles não ganham novos arcos. Tudo bem, é difícil, numa série de apenas 10 episódios, você construir arco para todo mundo. Só que nem migalhas são dadas a eles. Isso que é o ruim. É isso que eles se valem dos namoricos para tentar, aparentemente, né, dar a impressão que eles estão fazendo alguma coisa. Claro, na verdade, o fato de ter muito namorico aqui nessa terceira temporada também é questão do público-alvo, os adolescentes. Essa série não é feita para adultos, nunca foi, como também não foi Picard e muito menos Discovery. As séries animadas, por tabela, também não são, né? Nunca foi a intenção de todas essas produções focar num adulto que quer uma história para se fazer pensar. Nunca, 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 1000 vezes nunca. Eles querem apenas idiotizar a audiência. Quanto mais oferecer justamente esse tipo de produto diferenciado, que são esses episódios leves, com um formato que não encaixa com a ordem vigente da franquia, quanto mais, melhor. É para isso que serve. É para o sujeito assistir, achar engraçadinho, comentar com um amigo e acabou. Ele não vai se lembrar, porque primeiro é uma construção frágil. Então ele não vai lembrar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, quando tiver um filho, e falar, olha filho, quando eu era jovem eu assisti uma série sensacional, que era sobre... eram uns negócios diferentes que acontecia toda semana, mas era bom. Era boa. Ele não vai ter lembrança disso, porque não é algo sólido. E Stranger New Worlds aqui, a partir da terceira temporada, ele tomou esse novo rumo e com certeza não vai mudar.
Claro que existem outras fragilidades que a gente já percebe logo no primeiro episódio da temporada, que foi Hegemonia 2, né? Onde, na verdade, a gente só teve a continuidade do que a gente viu lá no finalzinho da segunda temporada, que foi Hegemonia, né? Não era chamado de parte 1, né? Mas é apenas Hegemonia. A continuidade daquela questão Gorn, da resolução, que terminou com aquele cliffhanger vergonhoso, né? Onde tínhamos um pleno capitão de uma nave completamente sem poder responder às questões de ordem. Capitão, o que faremos agora? Ele, sofrendo. Oh, dor, dor, dor. E de novo, aqui a temporada começa com a sequência imediata daquilo, todo mundo berrando no ouvido dele. Capitão, o que faremos? Capitão, qual é a nova ordem? Capitão, capitão, capitão. E o capitão... Pike, sempre representado como um tolo, um fraco, um imaturo. Claro que logo na sequência parece que ele está tomando as rédeas com o pulso firme da situação ali, mas na verdade ele está mais recebendo ordens ali, né? Notadamente mais de figuras femininas. Bom, é fácil ter figuras femininas dando ordens ali na ponte porque são quase a maioria, né? Mas isso é uma batida que a gente vê desde o começo da série. Pike é sempre inferiorizado taticamente, intelectualmente, né? Aquele pulso firme de liderança não existe para o personagem. Ele sempre é colocado de lado. Dá-se a intenção, né, a impressão, na verdade, de que ele é, sim, dominador dali do status. Mas não, ele não é. Porque, inclusive, fazem questão de provar que ele não domina a situação. Por exemplo, justamente numa abertura onde ele ainda está completamente titubeante. E você pode dizer, não, Paulo, ele estava daquele jeito porque ele estava preocupado com todos aqueles humanos, né, que foram pegos pelos Gorn ou pela própria Batel, né? Aliás, Batel, né? Eu fiquei chamando ela durante 3 anos de Batel. Não, é Batel. Caramba, é Mattel, que nem a fabricante da Barbie, né? Mas agora que eu aprendi a falar o nome dela, acabou, né? Não tem mais. Mas enfim, a Batel é mais importante do que Pike aqui nessa série. Aliás, Batel foi a única que ganhou um arco definitivo, que foi do primeiro ao último episódio, né? Claro, a gente sempre espera que existam outros arcos. Depois a gente acabou descobrindo que existia um arco para Ortegas também. E resto não tem, né? Ninguém mais tem mais arco. Laan tem arco? Não. Laan só fez uma coisa e outra relacionada a Gorn, mas ela estava mais aprofundada ali, né, com o Spock do que qualquer outra coisa, que foi uma das coisas ridículas que foram feitas aqui, que é transformar o Spock no maior pegador da franquia, né, muito mais do que Kirk, né? A gente sempre soube que Kirk a cada semana pegava uma donzela nova, linda, maravilhosa, mas não, quem parece que vai fazer essa função será o Spock, né, na futura série, quem sabe que possa existir, né? Mas, caramba, difícil, né? Falando em Spock, né? Spock, mais uma vez, foi ridicularizado aqui nessa terceira temporada, porque sempre, na maioria daqueles episódios leves, engraçadinhos, descolados, o que acontecia? Spock era tratado como um imbecil. A gente sempre conheceu ele como um ser lógico, mas não, ele sempre estava fazendo idiotices. Enfim, primeiro episódio onde isso já foi demonstrado foi lá naquela questão do casamento núpcias irreais, foi o segundo episódio, né? E depois, claro, se incentivou mais ainda esta abordagem quando tivemos o 4 vulcanos e meio. Aquilo ali não foi só uma ofensa ao Spock, até que ele estava normal ali, digamos assim, mas era uma ofensa geral aos vulcanos, um menosprezo completo à espécie mais amada pelos fãs da franquia. Eu sempre gosto de dizer, tudo que a gente gosta de Spock, que vem, claro, lá da série clássica, a gente tem que sempre ter uma visão clara. O Spock é o ser vulcano. Tudo que a gente sabe dele é que ele é um vulcano. O que eu quero dizer com isso é o lado cultural dele, o seu equilíbrio entre ser meio vulcano, meio humano. Talvez isso seja a parte mais pessoal do personagem, né? Tem a ver com sua persona, mas todo o resto que tem a ver com ele, toda a mitologia do Spock, na verdade, é a mitologia vulcana. Então a gente gosta do Spock principalmente porque lá os primeiros criadores da Era de Ouro que trabalharam com esse personagem, eles também estavam desenvolvendo ao mesmo tempo a cultura vulcana.
o existir dessa espécie. Então tudo que a gente gosta de Spock é intrinsecamente, tirando os detalhes pessoais, o que é um vulcano. E aqui a série, principalmente aqui nesse episódio 4 vulcanos e meio, esculhambou com isso. Principalmente naquela figura lá daquele tal vulcano que Una era apaixonadíssima. Que merda que foi aquilo. Aquilo... Eu xinguei muito esse episódio. Um merecido zero, com certeza, né? Enfim, do Ortegas, que teve um arco narrativo que acabou desembocando lá naquele episódio que foi o penúltimo, né, Terrário, onde tivemos ela numa situação que, claro, né, era, entre aspas, uma homenagem ao filme Inimigo Meu, que, por sinal, também era uma homenagem àquele clássico, né, agora eu me esqueci o nome dos atores, era o Marvin e o Mifune, que era aquela questão lá na Guerra do Pacífico, né, onde um soldado japonês e um soldado americano tinham que conviver numa situação lá numa ilha isolada, e a mesma coisa, né, aquilo deu origem, eu não lembro qual é o nome do filme, né, eu vou pesquisar e colocar aqui, mas que deu origem ao clássico da ficção científica Inimigo Meu, né, com o Dennis Quaid, que é pai lá do ator que faz o Boiler, né, para quem não lembra, né. Pois bem, né? Foi apenas uma homenagem, então, a Inimigo Meu, aquele filme, aquele episódio da Ortegas para fechar seu arco, mas aquilo foi estragado. Era uma coisa mediana, né? Mas aquilo se estragou quando se colocou a questão dos metros ali no finalzinho, nos últimos instantes, né? E naquela coisa que a série também já tem uma tendência grande a fazer, e foi mais incentivada ainda, né? Aqui nessa terceira temporada, que é antecipar coisas do que a gente conheceria, né? Numa série clássica, né? Porque afinal de contas, no tempo, isso é anterior, né? E depois dá uma desculpa esfarrapada. Ou seja, eles anteciparam os Metrons e depois falaram ao final do episódio que não, Ortegas, você não vai lembrar de nada do que aconteceu aqui. Apenas dos eventos realmente com o Gorn, né? Ou melhor, a Gorn, né? E outra situação onde isso aconteceu também, lá no segundo episódio, onde tivemos uma antecipação da aparição do Trulane, ou do próprio Kill, quando o Kill, ao final do episódio também, né, acabou se revelando como o pai daquela figura, que não foi dita que era a Trulane, né, oficialmente, né, mas sendo o Kill que estava lá, apenas por voz, né, porque era uma voz off, mas era o John de Lance que estava sendo o pai, então ele era o Kill, então oficialmente era o Kill antecipado, com alguma desculpa esfarrapada, talvez, nem revelada, nem foi dada uma desculpa para falar a verdade, né? Assim como também foi uma antecipação aquele episódio do Holodeck, que foi completamente chupinhado de A Nova Geração, nos mesmos moldes. Teste de tecnologia do Holodeck, mau funcionamento, a história interna é uma questão de mistério, de assassinato, problema em resolver, a questão do mau funcionamento, com perigo para quem está lá dentro, enfim, uma chupinhação completa lá do episódio da Nova Geração, e depois deu a desculpa que, não, veja bem, não podemos usar essa tecnologia, mas faz um memorando aí e diz que, não, vamos esperar algum tempo onde as questões de energia sejam mais elaboradas para segurança, enfim, antecipam coisas e depois dão uma desculpa esfarrapada para que elas oficialmente não estejam fora da linha do tempo correta, ou no ponto da linha do tempo, né? A série também já está teimando muito com isso e é algo irritante, né? Como também as referências, ou seja, eles são muito referenciais a outros produtos de ficção científica ou de aventura, que você, em mal 5 minutos de episódio, você já fala, ih, olha lá, está copiando Indiana Jones, olha lá, está copiando Contato, e por aí vai. Claro que, para quem é público-alvo, não sabe dessas referências. No fundo, quando a gente vai ver nos episódios, semana a semana, você vai percebendo, pô, é difícil achar um bom. Eu, na minha modesta opinião, só considerei acho que 2 razoáveis. Um foi aquele que eu achei muito bom, o mais inventivo, talvez, o mais, não é inventivo, né, o mais interessante, porque tinha um ritmo evolutivo, que era aquele lá da escavação arqueológica via Corby, né, daquele templo onde abrigava lá uma entidade do mal, ou seres do mal, né, os... Como é que era o nome? Vesda, né, acho que era Vesda, né, e até surpreendeu, né,
ali a perda de um tripulante, que era um novo personagem, que era o enfermeiro Gamble, né? Realmente eu falei, caramba, apresentaram ele há pouco, 2 episódios atrás, já mataram ele? Eu achei bem ousado, né? Pena que depois, mal sabia eu, né? Ele apareceria depois de uma forma mal utilizada, se tornando um mero vilãozinho, né, de filme B. Lá no episódio penúltimo, né, o Terrário, né? Enfim, né? E sim, né? Novos personagens que foram acrescentados aqui à série. Tivemos o Corbin, né? Que já era um personagem conhecido da nova geração da série clássica, né? A paixão da Chapel. Tivemos esse enfermeiro, que foi apresentado ali também no segundo episódio, né? Todos eles, os 3, né? E também o irmão da Ortegas, né? O irmão da Ortegas, ele foi enxertado, na verdade, para justificar o outro problema da série aqui na terceira temporada, que é justamente esses formatos diferentões, que é justamente quando, provavelmente num certo dia na sala de reunião dos roteiristas, alguém perguntou, provavelmente o chefe, né? O que faremos? Alguém tem alguma ideia bacana aí para desenvolver? Alguém deve ter levantado a mão lá no fundão, né? Falar, ai, que tal a gente fazer um documentário? E todo mundo, excelente ideia, camarada. Basicamente foi isso. Porque eles querem fazer isso, né? A proposta deles é fazer esses episódios diferentes, baseados em puro formato. Porque, por exemplo, esse do Holodeck é uma questão de formato. É um episódio, um subgênero da franquia Star Trek. É o episódio de Holodeck, assim como é o episódio de Espelho, que também é super típico, né? Justamente. Então, o que é Starfleet, ou o que é a Frota Estelar, ele estava totalmente baseado em como se faz um documentário. Tanto que, na verdade, a gente não está assistindo um episódio de Strange New Worlds, a gente está assistindo o filme que o irmão da Ortegas produziu ali. Ah, eu nem lembro o nome dele, né? Tanto faz também, né? Já foi. E tinha todos os cacuetes, né? A necessidade o tempo todo de ficar fazendo aquelas câmeras diferenciadas, câmeras espiões, câmeras em ângulos inusitados, né? Aqueles depoimentos da tripulação, né? Tudo com aquele medinho da câmera, né? Pô, a pessoa enfrenta um Gorn, mas não enfrenta uma câmera, né? Vai lá, né? Pode ser, é verdade. Muitos valentes não encaram uma câmera. Mas um episódio totalmente baseado em formato. E aí, né? Tiveram a ideia, vamos fazer um documentário, e aí pensaram, mas quem a gente coloca ali para ser o documentarista? Aí provavelmente pensaram, se a gente botar como irmão de alguém. Aí surgiu então a ideia de colocar o irmão da Ortegas para ser o documentarista, né? Ou seja, veio a forma e depois se criou algo em volta. Não é uma ideia bacana, talvez, de se construir episódios interessantes. Sim, grandes episódios da franquia foram feitos dessa forma. Chegava um bom escritor de ficção científica, ou que soubesse trabalhar esse gênero, pensava numa ideia concreta, pura ficção científica, e pensava num personagem. Lá na questão da sala de roteiristas, se chegava à conclusão que esse personagem que você colocou talvez não seja bom. Vamos pegar o outro que funciona melhor para desenvolver a história dele. Eles sempre faziam isso, eles sabiam trabalhar a questão do que estava sendo desenvolvido como ideia de ficção científica e melhorar algum personagem. Por isso que muitas vezes substituíam um ou outro. Isso principalmente em A Nova Geração e também em Deep Space Nine. Os roteiristas, quando a gente vê os documentários a respeito da construção dos episódios, principalmente muito lá no Memory Alpha, né, você percebe isso, que cara, eles tinham uma ideia inicial e depois eles iam mudando até chegar naquele ponto onde beneficiava um personagem. Só que aqui, no caso, eles criaram um novo. Podiam ter utilizado até a própria Ortega, se ela fizesse um documentário meia boca, não sei, alguma coisa. Mas a questão é que eles estão focados em fazer episódios diferentões. E nós já temos a ameaça concreta que na 4ª temporada teremos um episódio baseado nos Muppets. Sim, teremos todos os tripulantes em formatos de bonecos, fantoches e por aí vai. Que beleza que vai ser inesquecível. Mas sim, teve outro episódio que eu gostei bastante, que foi aquele do Kirk. Pois é, sempre eles têm que usar Kirk, né? Aliás, Kirk foi usado de uma forma completamente abusiva no último episódio, onde forçaram a participação dele numa questão nada a ver, que era só questão mesmo
de estar determinado pelos roteiristas que ele tinha que participar e com a nave. Foi completamente forçado, não precisava de 2 naves para romper lá aquela porta lá, para poder se entrar naquela dimensão. Enfim, uma salada forçada para Kirk. Acho que teve outra vez que ele também apareceu, quando foi? Ele estava no... Não foi no casamento que ele apareceu, né? Foi na outra situação. Caramba, não consigo lembrar. Mas enfim, também foi forçado. Assim, ele estava de novo nos 4 vulcanos e meio, ele também apareceu lá do nada, porque estava consertando a nave, fruto do episódio que aí sim vou comentar, que eu gostei bastante, que foi justamente aquele onde ele surgiu, lá naquela questão daquele ser senciente. Não, ser senciente era do documentário. Ah, aliás, esqueci de comentar, né? O episódio do documentário só não é ruim porque teve uma questão que remeteu até aos grandes clássicos da franquia, que era uma questão moral a respeito daquele ser lá consciente que era usada como arma. Mas, mesmo assim, não chegou a salvar o episódio também de um mau uso, na verdade, de uma boa ideia dentro de uma coisa. Na verdade, foi um episódio de moldura, né? A moldura, que é aquela coisa que eles estavam mais interessados em contar a moldura, que era a questão de fazer um negócio parecido com um documentário, do que aquela questão daquele ser que era usada como arma, né? Mas foi um bom episódio, porque pelo menos remetia aos bons episódios de Star Trek. Mas voltando àquele do Kirk, eu achei o melhor de todos, porque teve até uma ideia boa, sacada, né, de dividir as 2 naves, a Enterprise e a Farragut, com suas respectivas tripulações. Na Enterprise ficou só a turma da antiga, e na Farragut ficou a futura missão de 5 anos da Enterprise, comandada pelo Kirk. Eu achei que foi uma boa sacada, uma das raras boas sacadas dos roteiristas, e acho que ficou bacana, com certeza. Mas foi um bom episódio, um episódio também típico, né, de Star Trek, que é o Primeiro Comando. Ali foi um grande exemplo disso. É raro um episódio Primeiro Comando que não é funcional e que a audiência não curte. Mas também foi só esse episódio aí que eu achei bom, o resto ficou devendo. Porque no geral, a partir de todos esses momentos que eu já coloquei para vocês, que a série aqui, a partir da 3ª temporada, está tomando um rumo completamente diferenciado, eu posso dizer que sim, isso afeta o geral. A visão geral que a gente tem a respeito aqui, do que foi oferecido esse ano, é bem inferior ao que a gente tinha na 1ª e 2ª temporada. Lembrando que eu considero a 1ª temporada muito boa, que começou de forma bastante robusta e depois teve uma queda. Depois teve a 2ª temporada, que vem logo a seguir, em termos de qualidade, que começou mais ou menos, mas depois melhorou bastante. E essa aqui, que ela ficou titubeando entre episódio sério, episódio engraçado, episódio sério, episódio engraçado, episódio sério, episódio engraçado. Ou repetir algum outro, né? E no final, chegou a um total de 4 episódios engraçados e 6 sérios. E no meio de tudo isso aí, cópias, referências abundantes a vários produtos, ou então autorreferência a coisas que é da série clássica, antecipada, ou da nova geração também antecipado. Uma salada que eles fazem, mas sempre demonstrando que eles são incapazes de serem criativos. Eles não conseguem criar coisa nova. Tá, eu sei que é difícil. É quase impossível, para falar a verdade, você criar uma coisa nova. Não tem como, todas as ideias já foram gastas, né? É uma máxima que existe a quem escreve, de um roteiro de série de TV, cinema ou literatura. Não dá, não existem novas ideias, mas o importante é você saber mesclar aquilo que já existe. O jeito que você faz a trama, você entrelaça as coisas, é que torna tudo genial ou, muito pelo contrário, completamente descartável. E, infelizmente, a partir aqui da 3ª temporada de Star Trek Strange New Worlds, a gente percebe que este show está se tornando completamente dispensável. Esse excesso de nulidade para as figuras, aí outra questão importante, né? Nulidade com as figuras masculinas, força com as figuras femininas, e aí a gente chega naquele grande exemplo que é o episódio da Ortegas, onde num determinado momento ele pergunta para aquele Gorn, inimigo meu, você é macho ou fêmea? Para que existe essa pergunta, a não ser para
satisfazer a cabecinha dos roteiristas, que são puramente ideológicos. Eles não querem fazer outra coisa com esta produção a não ser ditar as suas regritas para o público-alvo, para os adolescentes que assistem a esta bobagem. O objetivo deles é tão somente esse, nada mais. Eles não querem apresentar para nós um grande show de ficção científica. Eles nem sabem escrever algo a respeito disso, né? Eles só sabem fazer série para adolescentes. E, numa visão geral aqui, começando a comparar as notas que eu dei para cada um dos episódios, acho que já está aparecendo aqui para vocês, dá para perceber que em relação às outras temporadas, tudo começou a ficar mais fraco, claro, na minha opinião. Muitos adoraram. Eu tenho certeza, aliás, que muitos e muitos e muitos fãs são apaixonadíssimos justamente por esses episódios diferentões. Eles estão considerando esses episódios mais leves, totalmente focados em algo que não tem nada a ver com Star Trek, como um bom caminho para a série, quando é exatamente o contrário. A série está perdendo sua força por causa disso, por ser cópia de tudo, por ser referência de si mesmo, da própria franquia, por ser engraçado demais, por esculhambar personagens e espécies super conhecidas da franquia, de propósito, não é? Opa, foi sem querer, talvez escrevemos mal. Não, eles têm o objetivo de serem assim, eles querem menosprezar espécies, personagens e principalmente as figuras masculinas. Portanto, respondendo então a pergunta do vídeo, será que vale a pena assistir a terceira temporada de Star Trek Stranger New Worlds? Exatamente do jeito que eu coloquei. Depende de quanto você é fã raiz, ou de quanto você é fã roxo, de carteirinha plastificada. Vai depender se você é crítico ou se você não é crítico. A série tem problemas. Se você consegue enxergar isso, a série fica devendo. Talvez não valha a pena. Não é ainda dispensável, mas se continuar essa batida, com certeza ela será para a próxima quarta temporada e derradeira quinta com 6 episódios. Com certeza. Se você é um fã completamente exaltado, apaixonado, que vê perfeição em qualquer bobagem que é apresentada para você, você vai achar essa terceira temporada sensacional. Eu vi muitos falarem que essa terceira temporada é a melhor de todas. E uma coisa maluca a se considerar, porque essa série, essa temporada, aliás, ela não desenvolve os personagens não evoluíram. O único personagem que evoluiu talvez foi a própria Batel, mas ela foi dispensada. A Ortegas foi evoluída? Ela não foi evoluída. Ela teve um arco, ela teve um problema. É essa a questão. E os demais personagens, né, a única coisa que eles fizeram de diferente foi os namoricos. Isso não é evolução de personagem nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo, no mundo televisivo. Enfim, eu achei a série muito fraca e, portanto, para ela eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. Está de bom tamanho. E ela já está começando a alcançar os níveis ali das 3 últimas temporadas de Discovery, que foi apenas lixeira, uma coisa completamente insuportável, vergonhoso. Mais um pouquinho de deslize e vai conseguir bater temporada de Discovery, como também as 2 primeiras de Picard. Olha, para quem achava que essa série ia ser uma redenção, quer dizer, eu achava que Picard seria, não foi também, né? Nem a terceira temporada, eu sou crítico da terceira temporada. Tem, aliás, crítica aqui também, você pode conferir. E resenhas individuais dos episódios. A terceira temporada de Picard eu considero apenas um grande filme alongado e acabou. Só isso. Nada demais. Um filme bom, mas não tem nada demais. Não é a salvação da franquia também. Enfim, voltando ao ponto aqui. Não falta muito, infelizmente, para a série aqui, Strange New Worlds, alcançar níveis que a gente vai se arrepender de ter assistido, né? Tem que ser fã mesmo para assistir isso aqui, ou ser um público-alvo completamente iludido. Eu ainda duvido que existem fãs realmente construídos a partir da Era de Latão. Eu não sei. Quem gosta de
Discovery, gosta mesmo. Quem gosta de Picard, gosta mesmo. Quem gosta de Stranger New Worlds, gosta mesmo. Gosta, sim, de verdade. Do que é a série na sua era de ouro e na sua era de prata? Acho que não. Não mesmo. Enfim, quero saber a opinião de vocês. Coloquem seus pitacos aqui na seção de comentários, porque a gente pode ainda falar muito a respeito aqui de Stranger New Worlds. É isso.